Doutor André, no começo do mês o senhor assinou uma coluna no jornal o Globo, né, onde a chamada é: o ministro está sendo até condescendente com Bolsonaro. Por que o ministro Alexandre de Moraes foi condescendente com Bolsonaro, doutor? Bom, essa pergunta tem dois aspectos, né? Porque eu acho que ele foi condescendente ou porque eu digo que juridicamente ele foi condescendente. Vamos lá. Juridicamente ele está sendo condescendente porque há elementos mais do que suficientes para o ex-presidente Jair Bolsonaro estar preso preventivamente, mas isso não de agora, há bastante tempo. Eu vim dou aula, enfim, na graduação e na pós-graduação universitária e sou advogado criminalista há quase 30 anos. Eu posso dizer, sem dúvida alguma, qualquer outro réu nesse país que tivesse feito 80% do que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, ou pelo menos do que é atribuído a ele, estamos trabalhando com o que é atribuído a ele, já estaria preso preventivamente há muito tempo, mas há muito tempo. Desde o momento em que ele se refugiou na Embaixada da Hungria, por exemplo. Ele já poderia ter sido preso preventivamente ali. Digamos que naquela época se estabelecesse uma tornozeleira eletrônica para controlá-lo, isso não foi feito. Quer dizer, só que ele vem num crescendo. E me parece que ele faz isso, de novo, aí já não é uma consideração jurídica, uma consideração talvez de política. Me parece que ele faz isso de propósito. Ele está querendo esgarçar a relação para poder se apresentar como um mártir. E aí entra a segunda questão. O que eu acho que tem levado o Supremo Tribunal Federal, e mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, a ser condescendente. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está tentando negociar com uma narrativa inegociável. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está tentando guardar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro apenas após a condenação, o que seria o recomendável em condições normais, para tentar evitar essa narrativa de que ele foi perseguido. Só que essa narrativa de que ele foi perseguido não vai ser evitada, porque quem ainda hoje acha isso não vai mudar de ideia, nem se ele for absolvido. Se ele for absolvido, vamos dizer que ele foi perseguido até o final e ele foi absolvido porque o Trump pressionou o Brasil. Então, não foi absolvido por... Então, assim, é negociar com o inegociável. É quase como, e aí essa para mim é uma regra que a gente aprende na vida, você negociar com um chantagista. Você não negocia com um chantagista. A verdade é essa. O Supremo Tribunal Federal, me parece, está tentando negociar com uma parte da opinião pública que nega fatos, que nega a verdade e que vai ser sempre fiel a um ex-presidente que claramente tentou dar um golpe de Estado, pelo menos é o que tudo indica. Então, por isso que eu digo que ele está sendo juridicamente condescendente, porque os elementos para a prisão preventiva já estão mais do que presentes, né? Quais são as hipóteses que a lei estabelece de prisão preventiva? Vamos lá. Sujeito que em liberdade continua cometendo crimes. Não há indícios de que isso esteja acontecendo? Segunda hipótese, o sujeito que em liberdade está tentando interferir na colheita da prova da investigação. Não há indícios mais do que suficientes de que ele está fazendo isso? Né? O filho dele, inclusive, que está sendo subsidiado por ele, abertamente confessando isso. E a terceira hipótese, sujeito que dá indícios de que, se condenado for, vai fugir, não vai cumprir a pena. Ele também já não fez isso? Então, são todas as hipóteses de decretação da prisão preventiva. E mesmo com medidas cautelares mais brandas, ele, ao que parece, vem descumprindo, ele continua agindo dessa forma. Então, é o que a gente ensina em sala de aula, exemplo de livro de prisão preventiva. E com base nisso, ele primeiro foi para a tornozeleira, depois, né? A tornozeleira, naquele momento, por exemplo, a Polícia Federal já havia sugerido a prisão, né? E aí Alexandre de Moraes tenta ainda, vamos dizer assim, dar uma goela no popular para Bolsonaro. Depois, quando ele faz aquela mise-en-scène na porta do Congresso de mostrar a tornozeleira, fazer uma grita e tal para os veículos, Alexandre de Moraes dá uma chance para ele se explicar. A explicação, né, o argumento da defesa foi até por um certo grau satisfatório. Alexandre de Moraes dá um segundo tiro de alerta, né, dá o cartão amarelo e diz: olha, na próxima você será recolhido a uma prisão domiciliar. Bolsonaro, mais uma vez, viola as suas condicionais e, a partir disso, vai para a prisão domiciliar. Daqui para frente, doutor,
O que precisa acontecer, então, para que Bolsonaro saia dessa situação? Ele pode voltar ele pode dissolver essa coisa da prisão domiciliar e voltar ao trânsito comum? Ou dali, se ele romper com algum tipo de medida, ele pode ser recolhido ao regime fechado? Olha, tudo pode acontecer. Eu acho muito improvável que o ministro Alexandre de Moraes, com o processo já finalizado, porque essa que é a verdade, o processo está finalizado, depois disso tudo que aconteceu, depois de ter dado todas essas chances, depois de, enfim, finalmente colocá-lo em prisão domiciliar, vá vislumbrar algum fato novo do processo, que diga, ou que aponte para uma ausência total e absoluta de risco do ex-presidente Jair Bolsonaro para o funcionamento da investigação e do processo, né, para a eficácia do processo. Então, enfim, é claro que em teoria pode, mas eu acho muitíssimo improvável. Por outro lado, ele pode, até a sentença, aprontar mais ainda, quer dizer, então ele pode vir a ser preso preventivamente, se ele fizer mais alguma. Por exemplo, tem prisão domiciliar, se ele descumprir a prisão domiciliar, essa é uma das hipóteses. Uhum. Então ele pode ser preso preventivamente. Agora, eu acho que o caminho mais natural será, e aí eu estou aqui também de novo no campo do achismo, o caminho mais natural será aguardar a sentença, ele ser condenado, e aí ele ser preso efetivamente para cumprimento da pena. E aí, naturalmente, a defesa técnica dele, isso eu já posso cantar a pedra, não é nenhuma novidade, vai tentar dizer que ele tem problema de saúde e pedir para ele cumprir a pena em casa. E aí o Supremo vai ter que decidir. Não me parece hipótese, claro, mas a gente sempre tem que aguardar. Ontem também eu escrevi uma matéria aqui no DCM, uma entrevista concedida pelo Lênio Streck, doutor, em que o Lênio ele fala a respeito da informação trazida pelo Hélio Gaspari na Folha no domingo, que o Hélio Gaspari falava que Luiz Fux poderia pedir vistas e com isso, né, retardar o processo até 2026. Lênio usa da linha de que isso é um balão de ensaio no seu argumento, né, que inclusive seria muito pouco provável, não é impossível tecnicamente falando, né? Não é impossível tecnicamente, mas institucionalmente, dentro de toda a condição, isso seria muito pouco provável. E ele até recorre à literatura, como, né, normalmente faz o Lênio, para retomar a lógica da profecia autorrealizável, né? A coisa de que se você larga isso na rua e as pessoas começam a cogitar, e pode ser que condicione essa possibilidade. Mas que por temperatura e pressão normal, dificilmente um ministro reteria o processo por 60 ou 90 dias para esse pedido de vista, especialmente por conta do processo que é. Como é que o senhor vê essa informação trazida pelo Hélio Gaspari e essa leitura do Lênio Streck? Olha, eu acho que, de novo, né, a gente está sempre no campo da especulação, mas o Supremo Tribunal Federal e as cortes, né, colegiadas, elas têm naturalmente o que eles próprios chamam de um sentimento de corpo, né, um espírito de corpo, né? Então, eles, via de regra, cada vez mais buscam decisões unânimes, eles, via de regra, cada vez mais buscam decisões que venham proteger a própria corte, e a gente deve lembrar, muito embora, como você disse muito bem, Thiago, haja uma fulanização desses ataques, a gente não pode esquecer que os ataques também são a Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal. Isso é inegável, absolutamente inegável. E o Supremo Tribunal Federal está dando e precisando dar uma resposta enquanto corte, enquanto tribunal. Mas, nesse caso, efetivamente, o ministro Luiz Fux, ele tem, eu acho que, até pelas ligações que todos sabemos ele tem enfim, com a linha política representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não é desconhecido e nem ilícito claro, deixar bem claro isso, porque todo mundo pode ter o seu ponto de vista jurídico e tal, mas efetivamente ele tem se mostrado talvez uma saída, um caminho para postergar isso, para tentar mitigar a pena, mitigar as sanções.
Eu acho que vai depender muito do arranjo interno político da corte, sabe? Eu não sei te dizer, sendo muito sincero, eu não sei te dizer. Eu acho que a preocupação maior, que pelo que eu vim acompanhando com relação ao pedido de vista e tal, era de outros ministros, quer dizer, muito embora o único ministro mais alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro seja o ministro Luiz Fux. Mas vou dar um exemplo, ele pode dar um voto divergente para que abrir a possibilidade de um novo recurso submeter ao plenário, por exemplo. Quer dizer, a tentativa vai ser essa. A tentativa, não tenho dúvidas, né, dos bolsonaristas, da defesa técnica, vai ser essa.